mais uma vez que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Irmãos, nesta noite nós vamos pensar um pouco sobre o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 23 a 34. Diz assim a palavra de Deus: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e todas as correntes se soltaram. O carcereiro acordou. Estava dormindo em serviço, né? O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido no Senhor. Uma outra passagem que está no livro de Salmos, Salmo 100, versículo 1 e 2. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Pode colocar o tema? Irmãos, eu gostaria de falar sobre a alegria da celebração. Por que nós estamos aqui? O que nos motiva a estarmos aqui? A minha intenção é lembrar que a alegria da celebração está disponível para você, está disponível para todos. Muitas vezes nós nos achegamos à igreja e muitas vezes nós carregamos um fardo em nossas costas que nos impede
de celebrarmos o Senhor, que nos impede de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Por isso, eu convido os irmãos nesta noite a celebrar o Senhor com alegria. Deus gosta de festa. E quem aqui não gosta de festa? Todos nós gostamos. Nós gostamos de festas com amigos, nós gostamos de festas com parentes, e celebrar momentos especiais na sua vida e na vida deles. Mas existem duas formas, digamos assim, de se celebrar uma festa. E são bastante os motivos para celebrarmos. Nós gostamos de celebrar aniversários, né? Eu fiz aniversário, outras pessoas fizeram aniversário, o pastor Elias fez aniversário, a Márcia fez aniversário ontem, se não me falha a memória, né? Às vezes eu tenho vaga lembrança, eu não tenho memória. E nós gostamos de aniversários, nós gostamos de casamentos, nós gostamos de formaturas, nós gostamos quando conseguimos um novo emprego, quando conseguimos comprar um novo carro, quando conseguimos fechar um grande negócio. Nós gostamos de fazer uma bela viagem. Florianópolis que o diga. Nós gostamos, nós festejamos no nascimento de um filho, e também nós gostamos quando nós nos aposentamos. Falta muito, Crispim? Falta. Paciência, né? Nem todos têm esse privilégio. Já se aposentou, irmão Maurício? Ih. Bom, eu já me aposentei, né? Bem, essas são alegrias comuns no nosso dia a dia. Mas tem alegrias também que não são benéficas, mas as pessoas procuram essas alegrias. Por exemplo, tem pessoas que procuram, para ficar alegre, procura embriagar-se. Tem pessoas que, para ficar alegre, se enche de droga. Tem pessoas que, para ficar alegre, participa, vai em noitadas com amigos. Tem pessoas que gostam de baladas e de shows, e vão me perdoar a sinceridade, esses lugares rola de tudo. Mas essas alegrias não são para se comparar com a alegria da celebração ao Senhor. Porque quando adentramos aquela porta, nós temos um encontro com Deus. Nós, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, nós buscamos a presença de Deus. E essa busca não pode ser e não deve ser uma busca tristonha, uma busca de alguém que é derrotado, mas deve ser uma busca de uma alegria de estar celebrando ao Senhor. A verdadeira alegria da celebração é o
inverso do hedonismo. O hedonismo significa exigir cada vez mais prazer, visando a gratificação pessoal. Acompanha sempre a lei do retorno decrescente, ou seja, o que nos trouxe alegria hoje, amanhã passa. Amanhã acabou. Por exemplo, eu compro um carro novo. Daí 6 meses eu não tenho mais aquela mesma alegria que eu tive na hora de comprar o carro. Isso foi um prazer meu, um prazer hedônico, um prazer de hedonismo. Muitas vezes, meus amados, todos nós vivemos a emoção de que a alegria, e principalmente a alegria da celebração do Senhor, virá um dia, quando a situação mudar. Exemplo, vou à escola e achamos que seremos alegres e felizes quando nos formarmos. Somos solteiros e ficamos convencidos de que seremos alegres e felizes quando nos casarmos. Casamos e achamos que seremos alegres e felizes quando tivermos filhos. Temos os filhos e pensamos que seremos alegres e felizes quando crescerem e deixarem o ninho. Então eles deixam o ninho e achamos que éramos alegres e felizes quando eles estavam conosco. Deus não é um desmancha-prazer, como muitas pessoas pensam. A alegria ocupa posição central no plano de Deus para os seres humanos. A alegria está no coração do próprio Deus, e a palavra de Deus é cheia de momentos aonde ela afirma a alegria, aonde ela nos leva a pensarmos na alegria, a sermos pessoas alegres, principalmente quando estamos celebrando ao Senhor. Jesus disse aos seus discípulos que era seu propósito que eles fossem cheios de alegria, mas não de uma alegria qualquer, efêmera, passageira, mas de uma alegria completa. Lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 15, versículo 11, nós lemos o seguinte: Jesus falando: Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É uma alegria diferente. Ser alegre na presença de Deus, louvar a Deus de coração, louvar a Deus, adorá-lo na beleza da santidade de Deus, não é
uma alegria qualquer. É uma alegria que podemos experimentar, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades que nós temos, apesar de todos os traumas, apesar de tudo que nos acontece, nós podemos celebrar com alegria o nosso Deus. Deixar de experimentar alegria é deixar de experimentar a razão da própria existência. Essa frase é de Lewis Smedes. Paulo escreveu lá na carta dele aos Filipenses. E é interessante que Paulo está preso na cidade de Filipos. A intenção de Paulo era ir para outra região, era ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo disse para Paulo: não, vá para o lado da Macedônia. Mas eu queria ir para a Ásia. Não, vai para a Macedônia. E lá em Filipos, ele acaba sendo preso. Imagine, ele vai lá pregar o Evangelho, aí prendem Paulo e Silas, açoitam eles de forma severa. Que isso significa? São pelo menos 40 açoites, menos um, de criar vergões, de abrir feridas, de ficar em carne viva. E o que o apóstolo Paulo e Silas fazem? Irmãos, depois de uma surra que eles levaram, eu estaria dizendo: ó vida, ó céu, ó miséria. Mas, ao invés disso, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Qual é o motivo? 40 chicotadas? Não. Era a alegria que eles haviam recebido de Deus, a alegria da celebração. Paulo, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Isso quer dizer, se você tiver vontade, alegre-se. Se o dia foi bom, deu tudo certo para você, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo quis dizer, apesar de tudo, não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa os problemas que você esteja vivendo, alegre-se no Senhor. Eu te digo outra vez, alegre-se. Você também pode celebrar a alegria no Senhor. Você pode experimentar
a verdadeira alegria. Eles vão aparecer aqui, os 4 de uma vez. O primeiro é: creia no cuidado do Senhor. Muitas vezes parece que nós estamos tão cheios de problemas que nós esquecemos que Deus cuida de nós. Nenhum fio de cabelo cairá de nossa cabeça. Eu já tenho pouco. Wesley, não quero falar nada de você, mas isso quer dizer, nenhum fio de nossa cabeça cairá sem a permissão de Deus. Deus nos ama e Ele cuida de nós. Podemos estar atravessando a maior tempestades, os maiores problemas, seja de ordem pessoal, seja de ordem familiar, seja de ordem que for, mas Deus sempre vai estar cuidando de nós. E isso nós precisamos ter cravado em nossos corações. A alegria é aprender a desfrutar a vida apesar dos problemas e sofrimentos. Queridos, não é fingir. Deus não espera que sejamos impostores ou hipócritas. Paulo e Silas foram presos, mas Deus não os abandonou. Temos problemas, temos dificuldades, temos lutas, mas Deus nunca nos abandonará, jamais. O sofrimento pode vir por injustiças, por perseguições, por incompreensões, por problemas na família, por problemas de doença, mas Deus sempre estará com você. Ele nunca nos desampara. Deus não desperdiça uma dor que sentimos. Precisamos sim confiar nele, por mais difícil que seja. Como diz a palavra de Deus no livro de Salmos, diz assim no Salmo 30, versículo 5, parte B: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Podemos crescer com a dor ou sermos prostrados por ela. Dependendo do nível, dependendo do grau de dor que nós sentimos, a nossa tendência humana é nos prostrarmos, é comparecermos diante da presença de Deus como se fôssemos derrotados. Mas em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nesta noite, outro detalhe que está em Neemias, no livro do profeta Neemias,
capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fracos, mas no Senhor nós somos fortes. Veja, podemos crescer com a dor ou sermos prostrados por ela. É uma questão de escolha. Eu escolho celebrar ao Senhor com alegria. Ele toma conta de mim. No tempo certo, na hora certa, eu sei que o livramento dele virá. E se não vier, eu aprendo com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu me regozijo. Porque quando estou fraco, eu sei que sou forte. E as nossas experiências diante do Senhor não é simplesmente para que soframos e só. Não. Nós podemos ajudar os outros. Quando você passa por algo que faz com que a sua vida estremeça, você adquire experiência para dizer para outro: eu consegui, você pode conseguir também. Tenha um coração agradecido, é o segundo ponto. É difícil ter um coração agradecido em meio a dores, em meio a sofrimentos, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, mas essa é a vontade de Deus, que nós sejamos agradecidos em tudo. Olha o que diz o versículo 25 do texto que nós lemos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eu parei para pensar, e digamos assim, eu estaria dizendo: ai, ui, como dói, ai, que dor. Mas Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus, cantando hinos ao Senhor. Isso quer dizer, apesar do sofrimento, eles estavam celebrando a Deus com alegria. Com alegria. E é por isso que Deus, que não se esquece, moveu aquela prisão. Ao invés de murmurar, chorar, gritar, Paulo e Silas cantavam hinos de louvor e gratidão a Deus. As circunstâncias não eram nada favoráveis,
mas eles tinham um coração agradecido ao Senhor. Como diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade para vocês em Cristo Jesus. Quando nós vemos os problemas, sentimos os problemas, ao invés de nós nos aproximarmos mais de Deus, ao invés de nós louvarmos mais a Deus, ao invés de nos alegrarmos mais em Deus, a nossa primeira atitude é nos afastar. Eu não vou na igreja. Eu não vou fazer nada na igreja. É ao contrário. É aí que devemos estar na igreja, é aí que devemos estar aos pés de Jesus, é aí que devemos estar buscando a presença de Deus e nos alegramos diante da presença dEle. Você tem celebrado em meio às adversidades da vida, seja ela qual for, porque as adversidades da vida costumam levar as pessoas a profunda tristeza e até mesmo ao desespero. Entenda como eu vou usar os dois verbos. Não podemos ser gratos por todas as circunstâncias, mas devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Vou repetir. Não podemos ser gratos por todas as circunstâncias, mas devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Terceiro ponto: espere o livramento do Senhor. Versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, quando a gente vê um terremoto, é difícil não ter alguém morto. É muito difícil. E a Bíblia diz que o terremoto foi violento. Nem Paulo, nem Silas e nem os presos que estavam ouvindo eles orarem e louvarem a Deus com hinos foram atingidos. Por quê? Livramento de Deus. Paulo e Silas podiam esperar o pior, mas não o fizeram. Eles criam que o melhor ainda estava por vir. A Bíblia nos diz, porque lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu vou fazer uma meia paráfrase nesse versículo,
mas vai estar dentro do contexto, vai estar dentro do sentido, tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você crê na providência de Deus em sua vida? Você crê na providência de Deus em sua vida? Não importa o que você esteja ou está passando, celebre o nome do Senhor, alegre-se no nome do Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Ele habita no meio dos nossos louvores. E Ele se compraz em cuidar de nós. Pensando em prisão, o que tem impedido de você se alegrar na presença do Senhor? Qual é a sua prisão? Um problema familiar? A falta de um emprego? Um ressentimento? Uma mágoa? Um passado que te amarra e não permite que você celebre alegremente ao Senhor? Não importa, seja o que for, confie a sua vida nas mãos de Jesus, pois dele vem o completo livramento para lhe dar uma vida saudável e equilibrada. Você pode fazer como o salmista, no Salmo 34, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. O quarto ponto é algo que muitas vezes para nós é muito difícil. Tranquilize o seu coração. Embora você não veja, embora você não sinta, Deus está agindo. Mesmo sem você perceber, mesmo sem você enxergar uma luz no final do túnel, Deus está agindo. Veja a situação do carcereiro. O carcereiro acordou,
Eu falei brincando, mas está dormindo em serviço mesmo, tá? O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, as portas, não era só uma porta, as portas da prisão, ele desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, antes que ele fizesse isso, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro ficou desesperado e quase se matou. Milhares de pessoas hoje estão em desespero e angústias. Muitos não conseguem sorrir, não conseguem abraçar, não conseguem brincar, e só conseguem ver nuvens e tempestade ao seu redor. Adolescentes, jovens e adultos perderam a alegria de viver e estão com medo. Chefes de família, como o carcereiro, estão desistindo de seu papel no lar, e as famílias estão se destruindo. O que fazer? Alguns tentam algo trágico, algo extremo, que é muitas vezes o suicídio. Outros tentam buscar uma solução no alcoolismo, na farra, nas baladas. E outros tentam buscar a tranquilidade através das drogas. Ficam entorpecidos, ficam anestesiados e assim não sentem os seus problemas. Mas para nós, Jesus tem a resposta. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, tão conhecido, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo o peso que carregamos, que nos impede de celebrarmos ao Senhor com alegria, porque Ele gosta de ver a nossa alegria diante dEle. Por isso Ele nos diz para nós cantarmos a Ele, para nós louvarmos a Ele com alegria. Quando nós lançamos sobre Jesus toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas situações difíceis, é como se Ele tirasse aquele fardo pesado dos nossos ombros e colocasse algo bem leve e suave, que podemos carregar, podemos caminhar, podemos nos alegrar. Para terminar,
Conclusão. A alegria da celebração está disponível para todos, para você, para a sua vida e seu lar. E sua vida e seu lar não mais serão os mesmos. Então, ponto 1, creia no cuidado de Deus. Ele cuida de nós. Aquela expressão de Jesus, quando ele faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que a ti são enviados. Quantas vezes eu não quis pegar você como a galinha pega os pintinhos e coloca debaixo das suas asas, e você não quis, Jerusalém. Jesus quer fazer isso conosco, para que nós, debaixo de suas asas, possamos louvar, possamos adorar a Deus, possamos celebrar a Deus com toda a alegria do nosso ser, com toda a alegria de nossa alma. E queridos, tenha sempre um coração agradecido ao Senhor. Nunca se esqueça disso. Espere o livramento do Senhor, pois Ele virá. Mas, se o Senhor quiser que você caminhe com o espinho na carne, não faltará jamais a graça do Senhor para contigo. Tranquilize o seu coração. Não deixe que o seu coração fique amarrado, amargurado. Deposite tudo aos pés de Jesus e receba dele descanso. Receba dele um fardo leve. Essa é a palavra que tenho para nós, porque eu também me incluo nela. Esqueçamos os nossos problemas. Celebremos ao Senhor com alegria. Precisamos olhar e ver que o mundo não acabou. A vida não parou. Enquanto você tem fôlego, enquanto o seu coração bate, enquanto o Espírito Santo de Deus habita em você, seja quem for você, esteja na condição que estiver, tenha a idade que tiver, há esperança para você, há um futuro para você, há a alegria da celebração em Deus para você, e que Deus nos abençoe.